Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que estudaremos mais uma parábola de Jesus. Para hoje nós teremos a parábola do amigo importuno. E ela ocorreu, esse ensinamento foi dado justamente quando Jesus ensina os discípulos a orar, né? Então, toda a conversação com os seus discípulos encaminhou-se para essa necessidade de aprender-se como orar, e foi após este momento que Jesus aprofundou esse ensinamento trazendo essa parábola. Então, nós vamos iniciar trazendo do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier e trazido por Humberto de Campos, que é o irmão X, justamente aquele momento em que é pedido, em que Jesus ensina-os a orar, não é? Então, decorridos alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou. Simão é o Pedro. Isso se deu logo no início, ainda o chamavam mais de Simão, né? Porque foi Jesus que chamou de Pedro. Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. E que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre, sem se perturbar. Tenho implorado à sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus contemplou longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção. Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira à pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os então em círculo, e como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: Venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus amorosa e justa deve cumprir-se em todas as circunstâncias. Acrescentou: Seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações, que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro, pela exemplificação sublime do amor, acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e glória para sempre. Assim seja. Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha em síntese todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. As elucidações do Mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continham, acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Aquela necessidade de comunhão com seu amor, que Jesus não se cansava de salientar, lhes aparecia como problema obscuro que o homem do mundo não conseguiria realizar, né? Então, os discípulos receberam aquele perfume, aquela luz que se fez, né? Aquele calor que se espraiou nos corações de cada um, vindas dessas sábias palavras de Jesus, desse ensinamento tão profundo, que na verdade é um contrato. Se nós proferirmos o Pai Nosso, ponto a ponto, né? Linha a linha, frase a frase, nós perceberemos que cada uma delas contém um contrato. Para alcançarmos tudo aquilo que estamos rogando, vem ali a nossa parte, o que é preciso para que se alcance aquilo que estamos pedindo. Então, é um código de vida, né? Um código de ética, um código de caminho que Jesus estabeleceu ali, quando naquele momento magnânimo ele traz o que havia de melhor, porque pediram para que fosse ensinado como nos ligarmos a Deus. E aqueles discípulos ainda iniciantes, ainda temerosos, ainda inseguros, guardavam uma série de dúvidas, como tantas vezes já falamos, que eles traziam muito arraigado neles as leis judaicas, né? Eles eram ali muito entregues às leis judaicas, traziam um coração muito voltado para o cumprimento da lei, porque assim compreendiam que se manifestaria o amor deles a Deus, né? Então traziam uma série de preconceitos, uma série de coisas que Jesus precisava quebrar para mostrar o farol na sua infinita plenitude, despojando-os das limitações naturais dos tempos que viviam e das crenças que até então abraçavam.
E tudo isso foi um processo, né? Então, mas houve todo esse tempo de muitas inseguranças, de muitas incompreensões no sentido de não alcançar os ensinamentos de Jesus na sua plenitude. Mas Jesus batalhou, batalhou, batalhou naqueles 3 anos que esteve fisicamente com eles e conseguiu desabrochar em cada um a maturidade necessária. Há tempo, ao tempo do aprendizado, ao tempo do aprendizado. Saulo de Tarso porque nascido em Tarso, na Turquia, na época nem sei o que seria, mas nascido em Tarso, ele também se recolheu ao deserto por 3 anos para nascer nele Paulo, né? Então, há todo um caminho de preparação. E é esse caminho que cada um de nós, na nossa pequenez, estamos buscando. Mas que essa pequenez que reconhecemos, e é bom que reconheçamos, ela precisa ser trabalhada com muito afinco. Mas voltando então, nesse momento, Jesus vai ensiná-los uma parábola. E vamos lá, a parábola que ficou denominada, porque evidentemente Jesus não deu nome às suas parábolas, ele ia ensinando, 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 e ele recorria às parábolas quando ele queria que ficassem essas pequenas historietas, porque sabia que essas historietas não seriam entendidas. Esses ensinamentos não seriam alcançados, mas se fossem reproduzidos como histórias, ficariam de geração a geração e haveria um momento em que cada um alcançaria a essência, o espírito, o ensinamento daquela história, né? Então vamos lá. Então esses nomes foram dados, catalogados depois. Se um de vós tiverdes um amigo, e fordes procurá-lo à meia-noite, e lhe disserdes: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem, e nada tenho para lhe oferecer. E se do interior o outro lhe responder? Do interior seria assim, eu entendo, lá de dentro mesmo, né? Ele chega a casa, ele pede, o outro lá de dentro responde: Não me incomodes, né? Quer dizer, não abre a porta nem para recebê-lo, né? Não me incomodes, a porta está fechada, eu e meus filhos estamos deitados, não posso levantar-me para te tos dar. Numa linguagem muito erudita, né? Tos dar, quer dizer, te dar. Digo-vos, embora não se queira levantar para lhes dar, por ser seu amigo, ao menos por causa de sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha. Ao que bate, abrir-se-lhe-á. Qual de vós é o pai, que se o filho pedir um peixe, lhe dará em vez de um peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que dará um bom espírito ao que lhe pedirem. Entendamos essas linguagens figuradas, não é? Então, que ensinamento, né? E se do interior o outro lhe responder, não me incomodes, a porta está fechada, eu e meus filhos estamos deitados, não posso levantar-me para ir aí te levar os pães, não é? Aí continua Jesus, embora não se queira levantar para lhes dar, por ser um amigo, ao menos por causa da sua importunação, se levantará
e dará. Então, o que Jesus quis dizer? Mesmo você se incomodando com aquele amigo batendo na porta pedindo pão, porque chegou uma visita em viagem, e para os judeus era uma coisa, para os hebreus, né? Para os hebreus judeus era uma coisa assim inadmissível não receber um viajante. As portas eram abertas aos viajantes. E aqui ainda era um amigo que tinha chegado, né? Porque tinha chegado ali um amigo na casa do amigo, né? Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo acaba de chegar. Então, alguém, por mais incomodado que ficasse, de levantar-se, né? Numa hora em que já estava recolhido com os filhos, mas com certeza se levantaria e levaria ali na porta aqueles pães para ajudar o amigo a acolher o outro amigo com a necessidade, né? Atendendo ali aquele viajante. É natural, né? Isso foi narrado por Lucas. E o Cair Bar Schutel vai nos apontar esclarecimentos sobre essa passagem. Na terra vê-se muita maldade, mas ao lado desta distinguem-se muitas ações nobres e generosas, principalmente entre amigos, cujos sentimentos e aptidões constituem laços de união e de simpatia. O homem pode não ser bom para com um adversário, um inimigo, um desconhecido, mas quando se trata de um amigo, mesmo dessa amizade que o mundo conhece, sem falar da amizade verdadeira, que é coisa rara nesta terra, de enganos e aparências, quando se trata de um amigo ou de um conhecido que nos seja simpático, estamos prontos a servi-lo. Seja de dia, seja de noite, seja por ser amigo, seja para não sermos importunados. Então, o que ele está dizendo aqui é que, mesmo dentro dessa nossa condição de amizade, de laços de afeto, porque o que sentimos ainda está muito longe do potencial de cada um de nós, o que teremos ainda realmente como intensidade afetuosa. Mas mesmo dessas condições, né, todos nós vamos nos empenhar para atender a um amigo, né? De modo que, continuando, se um amigo bate à nossa porta à meia-noite para nos pedir 3 pães, e se temos os 3 pães, levantamo-nos, servimos ao amigo e voltamos para o nosso leito, para que não aconteça ficar o amigo a bater por meia hora à nossa porta e a repetir por 10 ou 20 vezes o pedido de 3 pães, perturbando o sono e a tranquilidade de nossa família. Com essa alegoria são comparações, né? Com essa alegoria Jesus quis mostrar-nos Jesus a necessidade da prece, embora repetidas vezes e a qualquer hora. Por isso que ele colocou, logo após o ensinamento e as explicações da necessidade da prece, e que devem ser feitas tantas vezes quantas forem necessárias, independente da hora. Fez-nos ver, e essas quantas vezes necessárias, absolutamente não significa, porque por tudo que nós estudamos na doutrina, fica muito claro que a repetição da prece, feita de forma maquinal, de uma forma técnica, né, colocando ali tantas ave-marias, tantos Pai Nossos ali, que tem ali as suas razões e os seus valores, mas para quem assim entende, né, mas eles nos mostram que o que vale é a intensidade do que você coloca no momento que faz a prece, e não a repetição da prece. Quando
é dito aqui da necessidade de fazermos tantas preces quantas necessárias, não é no sentido da repetição, é sentido dessa busca, tantas vezes quantas necessárias e, na verdade, nos mostrando que há de chegar um dia e que cada um de nós viverá em estado de prece. E viver em estado de prece não é estar propriamente dita, assim, de forma, fazendo a prece propriamente dita, né? Articulando palavras em sentido de prece, mas sim estado de prece. Quando estamos praticando um ato no bem, estamos em ato de prece. Quando estamos buscando compreender alguém, estamos num ato de prece. Enquanto estamos abrindo os nossos ouvidos, aliás, não são os ouvidos, é o coração para a escuta, estamos em ato de prece. Então, é isso. Continuando em Cairbar, fez-nos ver assim que, sendo Deus todo solícito para com as suas criaturas, obrará com mais presteza, provendo-nos do que é bom em qualquer lugar em que estejamos e a qualquer momento em que lhe dirijamos o nosso apelo. Sendo a bondade divina infinitamente superior à bondade de qualquer de nossos amigos, se contamos com a resposta favorável destes nas nossas necessidades, claro está que, se crermos em Deus, com mais forte razão, deveremos crer na sua bondade e na sua misericórdia. Jesus, para melhor exaltar a imaginação de seus discípulos e fazer-lhes compreender a ação da prece, após haver-lhes ensinado o modo de orar, julgou de bom alvitre fazer a exposição da parábola, começando a comparação com os amigos e concluindo-a com os pães. Qual é o pai? Perguntou o mestre, capaz de dar uma serpente ao filho que lhe pede um peixe. Qual é o pai capaz de dar um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? E acrescentou: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que dará um bom espírito ao que lhe o pedirem. Já no tempo de Jesus, mesmo entre seus discípulos, a superstição do diabo, não raro, sufocava a predominância de que os espíritos bons tinham mormente quando chamados para um ato de caridade ou de ciência. Os fariseus, como acontece com os sacerdotes de hoje, diziam que todos os fatos extraordinários que a ação de Jesus causava eram oriundos de Belzebu, príncipe dos demônios, tal como se pode verificar nos versos subsequentes do capítulo que estamos estudando. Os discípulos, como dissemos, também se achavam impregnados desta crença blasfema que haviam herdado de seus pais carnais. Jesus, que veio à Terra para anunciar a palavra do Deus de amor, não podia deixar de combater o erro em que se achavam aqueles que mais tarde teriam que ministrar aos homens a sua doutrina de perdão e de caridade. A parábola do amigo importuno é, pois, a excelente parábola em que o espírito bom tem a sua primazia. É claro que se o nosso Pai é incapaz de nos dar uma serpente quando lhe pedimos um peixe, Deus, que é nosso Pai espiritual, não pode nos dar um espírito ignorante, atrasado, quando lhe pedimos um espírito bom. Então, isso foi seguindo ali o ensinamento da prece, essa conexão, diluindo, desmistificando aquele aprendizado das leis judaicas mal interpretadas, né, pelos fariseus, e como ele diz aqui, quantos sacerdotes que hoje fazem o papel do fariseu, né?
E podemos também completar um pouco essa conclusão, trazendo a ideia muito significativa de que nesse decorrer das reencarnações, e não vamos pensar que o trabalho de burilamento seja tão simples, que os fariseus dos tempos de Jesus já estejam em condições apreciáveis, né? Ou nem mais aqui na Terra. Não, não, não. Muitos dos que proclamam aí os ensinamentos ainda trazem, né, na sua essência, aquela leitura equivocada, aquela rigidez daqueles ensinamentos, daquela crença daqueles tempos. Então, por isso que vemos em vários pontos essa afirmação que muitos os fariseus de ontem, né, se fazem nos sacerdotes de hoje, que podem se fazer num sacerdote propriamente dito, né, dentro ali das religiões, ou naqueles que, em outras formas de crer, se fazem como, entre aspas, aquele que leva o ensinamento, mas trazendo todo esse ranço, né, toda essa coisa daquele pecado, daquele demônio, né, em que se trabalha, se dá muito mais atenção ao mal do que ao bem. E nós aprendemos com Jesus que salientar o mal é desprezar o bem. Então é focar o bem, porque o mal, que na verdade só existe porque nós damos alimento a ele, o mal vai se diluindo na medida em que focamos e agimos no bem. Por isso que estamos sempre ouvindo nas leituras que trazemos, nos estudos que fazemos, nos textos que nos chegam, focarmos o bem. Com isso, nós vamos higienizando a nossa casa mental e não dando atenção, o valor a tanto mal que tanto se propaga, porque agrada, sabe Deus porque o mal nos agrada tanto, e com isso nós começamos a ter uma ideia de que tudo está perdido, quando na verdade nada está perdido, porque tudo está nas mãos de Deus e nas mãos, sob o olhar misericordioso e a presença misericordiosa de Jesus que está entre nós, porque recebeu do Pai essa tarefa, abraçou essa tarefa e por amor a cada um de nós, está sempre presente, sempre atento, cabendo a cada um de nós abrir um espaço pequeno que seja, na manjedoura do nosso coração. Reflitamos, reflitamos. Fiquemos com esse aprendizado, fiquemos em paz e que Deus nos proteja e abençoe.